Olá pessoal do curso Entenda Seu Cérebro e Mude Sua Vida. Seja muito bem-vindo ao módulo Ansiedade. E primeiramente eu queria explicar para você o que é ansiedade. Muitas pessoas não sabem o que é ansiedade. Muitas pessoas no decorrer da vida criaram um conceito errado sobre a ansiedade. Algumas pessoas pensam que a ansiedade, inclusive, é algo ruim. E a verdade não é essa. A verdade é que a ansiedade é um sentimento muito importante para a sobrevivência do ser humano. Possivelmente, sem a ansiedade, você nunca iria conquistar o pouco ou muito que você já conquistou. Possivelmente, sem a ansiedade, você iria viver se atrasando, fazendo as coisas de maneira atrasada, perdendo horário e etc. Bom, de início, o que você precisa entender nessa aula é que a ansiedade é um sentimento prevalente no ser humano. Como qualquer outro sentimento, o ser humano é um animal cheio de sentimentos. Entre eles estão o medo, a felicidade, a alegria, a tristeza. Vou dar um exemplo para que você possa entender melhor. Por exemplo, o medo. Você é uma pessoa que sente medo, correto? Eu também sinto medo. Toda pessoa sente medo, todo ser humano sente medo. O medo, ele nos protege. Imagine só que você atravesse uma rua sem olhar para um lado e para o outro. Se você atravessasse uma rua sem olhar para um lado ou para o outro, possivelmente um carro iria atropelar você. Talvez não no primeiro dia, mas um dia isso iria acontecer. Por quê? Porque o medo não ia causar em você essa reação. Qual reação? A reação de olhar um lado para o outro. O medo também te protege, por exemplo, quando uma pessoa vem assaltar você. É um medo que freia os teus impulsos e impede você de atacar naquele sujeito que está com uma arma apontada para você. Se você não tivesse medo, possivelmente você iria atacá-lo com todas as suas forças. Mas o medo não deixa você fazer isso. O medo também não deixa você chegar perto de um animal selvagem, porque o medo diz para você, se você chegar perto dele, esse animal vai machucar você. Perceba que o medo não é tudo aquilo que as pessoas dizem, algo ruim, um bicho papão. Não, o medo nos faz bem, porque o medo é um sentimento que foi evoluindo, a natureza evoluiu ele, fez ele crescer para a nossa sobrevivência. Porém, em alguns casos, esse medo ele passa ali da quantidade necessária, ele passa ali do nível necessário, vamos se dizer assim. E aí se torna uma psicopatologia muito conhecida, inclusive, como a síndrome do pânico. Você já deve ter ouvido essa palavra, essa expressão, síndrome do pânico. Perceba que até então o medo era algo bom. Mas depois que ele passou do limite, depois que ele saiu do equilíbrio, perceba que ele se tornou uma psicopatologia. Assim também é a ansiedade. A ansiedade é algo bom. É a ansiedade, por exemplo, que compele você a trabalhar mais, a estudar mais para passar nesse concurso público. É a ansiedade que faz você ser uma pessoa que prepara as coisas antes do horário, ou seja, antes de você ir viajar, você já prepara tudo certinho. É a ansiedade que faz isso. A ansiedade te ajuda nessas questões. Porém, quando ela passa do limite, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter uma psicopatologia, ou seja, uma ansiedade patológica, uma ansiedade que já não é mais normal, mas se tornou uma psicopatologia. Então, uma das primeiras coisas que eu quero que você entenda é que a ansiedade é um sentimento prevalente no ser humano, ou seja, aquele coach que fala para você que ele não tem ansiedade, que ele é um super-homem, ele é mentiroso, ele mentiu para você, porque todos nós somos ansiosos, eu fico ansioso também,
Nós somos seres humanos e todo ser humano sente medo, sente ansiedade. Então, uma das primeiras coisas que você precisa entender nessa aula é isso. A ansiedade é um sentimento prevalente no ser humano. Na próxima aula, eu vou explicar para você o porquê que nós temos essa bendita ansiedade. Por que nós somos ansiosos? Eu vou explicar para você na próxima aula. Muita saúde física e mental a todos. Um grande abraço.